Sejam todos bem-vindos a mais um audiobook do nosso canal. Deus abençoe sua vida. Você tem acompanhado aí conosco cada etapa aí do nosso trabalho. Eu quero louvar a Deus, quero ministrar sobre a sua vida uma grande resposta nesse ano de 2024, viu? Já quero pedir para você deixar aí um comentário, as pessoas têm acessado, a gente tem acompanhado aqui, graças a Deus, mas tem esquecido de comentar, e o seu comentário nos ajuda no crescimento do nosso trabalho, faz com que mais pessoas nos descubram. Eu também gostaria de saber de qual igreja você é, qual estado você está nos assistindo, porque fazendo assim, a gente vai ter um direcionamento melhor para os próximos vídeos, viu? Você também que é novo, que chegou pela primeira vez, já quero te pedir para se inscrever aí, nos ajude aí, seja mais um membro, porque a sua inscrição é como se você estivesse se membrando ao nosso trabalho. É uma forma de credibilidade, porque isso identifica para o YouTube que o nosso canal ele está sendo um conteúdo de suma relevância, está sendo um conteúdo informativo, um conteúdo útil. Se você não sabia, fique sabendo que cada procedimento que você faz aí no vídeo, compartilhando, se inscrevendo, comentando, né, sinaliza para o YouTube a importância do nosso trabalho. E fazendo assim, você também vai estar ajudando na propagação do Evangelho. Porque estamos aqui gravando um audiobook, estamos lendo aqui um livro, facilita também para aquelas pessoas que são deficientes visuais, que não sabem ler, mas conseguem ouvir. E você vai estar aí contribuindo para o crescimento de tudo, tanto da família, da igreja, da comunidade, da sociedade. Não é só o meu canal que você vai estar ajudando, mas você vai estar ajudando na divulgação da própria palavra do Senhor, pessoas aí que têm depressão, que têm problemas. E pode ter certeza que você fazendo isso vai ter recompensa para você, viu? Então vamos aí para o conteúdo de hoje em nome de Jesus. Carta aos Romanos, estamos no capítulo 3, a doutrina da santificação, e nós estamos aqui na parte 2, que é o aspecto moral da santificação. Carta aos Romanos, capítulo 6, verso 12 ao 15, que é o objeto de estudo de hoje. Nós vamos dar continuidade, nós estamos aqui na parte 3, que é confiança na graça libertadora. Página 77 do nosso livro aqui. Capítulo 6, verso 14. Porque o pecado não terá domínio sobre vós. Neste versículo, o apóstolo Paulo conclui toda a sua argumentação doutrinária, mostrando que a graça alcançada pelo pecador o conduz a um novo sistema de vida. O sistema legal baseado na lei condena o homem, mas a graça o liberta desse sistema. A graça de Deus é a provisão divina oferecendo os meios de libertação do pecado. Observe isto. A lei não perdoa, mas condena. A graça não só perdoa, mas apresenta o caminho da vitória contra o pecado. Parte 4. Libertos do legalismo da lei. Aí a gente agora vai estar lendo essa parte aqui do livro, mas está baseada na carta aos Romanos, capítulo 6, verso 14. É muito importante você que está acompanhando aí esse audiobook, tá com caneta e papel para você estar anotando aí essas referências bíblicas que a gente está mencionando aqui para você poder elaborar um plano de estudo também, ok? Vamos ler aqui. Pois não estás debaixo da lei, e sim da graça. Como compreender essa declaração? Paulo estava falando a dois grupos divergentes dentro da comunidade cristã de Roma, judeus e gentios. Exatamente por causa desses dois grupos, vamos voltar aqui por causa do barulho. Exatamente por causa desses dois grupos e de suas divergências doutrinárias, Paulo quis ensinar a esses crentes que não há mais diferença de judeu ou gentio, raça ou cor, para os que estão em Cristo Jesus. Ao declarar, não estás debaixo da lei, ele reafirma o fato de que era impossível julgar os gentios pela lei, visto que nunca estiveram debaixo da lei,
Outra razão da declaração de Paulo é que a lei não pode salvar ninguém. Os crentes em Cristo não estão debaixo da lei. Não é o legalismo que santifica o crente, mas é a lei do Espírito. Portanto, a lei não é o guia da vida cristã. A vitória contra o pecado está na obediência, não no sistema legalista, mas no sistema do Espírito Santo. Essa vitória acontece mediante a obra regeneradora que só o Espírito Santo é capaz de produzir. Agora vamos para a parte 5. Lembrando, gente, que nós estamos no capítulo 3. Estamos estudando aí a doutrina da santificação. Nós falamos aí no capítulo 2 sobre a doutrina da justificação. E nós estamos agora ampliando aí esse debate sobre a doutrina da santificação. É muito importante você entender esse tema. E vamos agora para a parte 5. O novo modo de vida pela graça. Que coisa maravilhosa. Gente, é uma coisa impressionante. Eu começo a gravar, começa o barulho constante. É a poluição sonora do áudio, né? Porque a gente vê que é uma batalha espiritual mesmo. Eu estou aqui fazendo outras coisas, está um silêncio, não passa nenhum carro, não passa moto. Mas é eu começar a gravar, começa direto. É moto passando uma atrás da outra, pessoas falando na rua. Mas eu glorifico a Deus porque mesmo assim nós estamos dando prosseguimento e nós não vamos parar a leitura. Então vamos lá, vamos continuar aqui. O novo modo de vida pela graça. Não importa que eu esteja repetindo, porque a gente sabe que a repetição ela é didática. Vamos lá, capítulo 6, verso 14 da carta aos Romanos. E sim da graça. Significa entrar e viver um novo modo de vida. Antes vivíamos debaixo de um tétrico código de restrições. Nas palavras de A.M., Unter, mas agora vivemos sob a luz do favor de Deus. Estar debaixo da lei significa estar sujeito às penalidades da lei. O cumprimento da lei é o único meio de estar fora das penalidades que a lei impõe. Estar debaixo da graça significa colocar-se sobre o manto da justiça de Cristo, porque ele pagou a penalidade da lei contra nós. Aí vamos lá. Vocês perceberam o que eu falei? É só eu começar a ler, começa esses barulhos. A lei do Espírito. Agora vamos para o versículo 15, né, da carta aos Romanos, capítulo 6. E daí? Havemos de pecar porque não estamos debaixo da lei e sim da graça? De modo nenhum. Entendemos que, pelo fato de o crente não estar debaixo da lei, não significa que não está mais sujeito a qualquer controle legal. Não estar debaixo da lei significa, primordialmente, que a lei foi executada e exercida, porque Cristo cumpriu a lei por nós. Porém, por outro lado, o crente está submisso à nova lei do Espírito, e para ser vitorioso, tem de obedecer-lhe. Parte 3 aqui. O aspecto experimental da santificação. Agora a gente está na carta aos Romanos, capítulo 6, verso 16 ao 23. Então, tudo que eu for estar mencionando em cada um desses pontos, subpontos, vai estar baseado no estudo sobre capítulo 6, verso 16 ao 23, para você poder estar acompanhando aí. Vamos continuar a leitura do livro aqui, página 79. Neste ponto, aprendemos que a santificação opera a liberdade pela obediência. É experimental no sentido de que não é uma mera teoria teológica, mas algo que conduz à experiência e à vivência cotidiana. Subponto 1. Dois senhores lutam pela posse de nossa vida. É muito forte isso aqui, eu vou até repetir, gente. Dois senhores lutam pela posse de nossa vida. Não sabeis que daquele
a quem vos ofereceis como servos para a obediência, desse mesmo a quem obedeceis sois servos. Neste versículo, dois senhores lutam pelo direito de dominar a nossa vida: Deus e o pecado. Somos servos de um ou do outro. É impossível estar fora do domínio de um deles. Nossas obras demonstram a quem servimos. Paulo usa a ilustração das leis que regiam a escravatura naquela época. Um escravo podia, naqueles dias, comprar sua liberdade, pagando o preço em dinheiro a um deus pagão. Porém, o dinheiro ia às mãos do seu dono. Desse modo, o escravo era redimido de seu dono, mas isso só era reconhecido mediante a ideia de que, ao comprar sua liberdade, tornara-se escravo daquele Deus, de quem comprou a liberdade. Portanto, ao ficar livre de seu antigo dono, na verdade, aquele escravo não passava a ser uma pessoa sem dono, pois ainda pertencia a alguém. No caso, ele pertencia àquele Deus pagão, a quem pagara seu resgate. Trazendo esta ilustração para a experiência cristã, Paulo nos mostra que todos pertencemos a alguém, ou a Deus ou ao pecado. Meu Deus, forte isso aqui, hein? Vamos para a parte 2. De qual Senhor somos servos? A continuação desse versículo diz: seja do pecado para a morte ou da obediência para a justiça? O apóstolo Paulo mostra os resultados do domínio de um dos dois senhores. Se formos servos do pecado, gente, me desculpa. Estou com uma tosse que só Jesus na minha vida. Só o sangue do Cordeiro. Vamos continuar aqui na medida do possível. Se formos servos do pecado, o resultado é morte. Se formos servos de Deus, o resultado é justiça. Entende-se também que Paulo queria fortalecer o argumento de que, tendo recebido a graça de Deus, o pecador é conduzido a cumprir a justiça e não mais a prática do pecado. Aí nós temos a referência no Evangelho de Mateus, capítulo 6, verso 24. Duas palavras se destacam neste versículo, que são obediência e pecado. São alternativas do pecador. Se ele quiser a vida eterna, sua alternativa é a obediência. Porém, se escolher o pecado, sua alternativa é a morte. É uma antítese que Paulo faz mostrando que o pecado conduz à morte e a obediência conduz à justiça. Romanos capítulo 5, verso 21. Portanto, a morte e a obediência conduz à justiça. Não, desculpa, gente, vamos voltar aqui à leitura. Portanto, a justiça é caracterizada aqui pela vida, visto que ela foi cumprida e realizada no Calvário e produziu vida eterna aos que obedecem ao Senhor. Vamos para a parte 3 aqui. O princípio da obediência. Carta aos Romanos, capítulo 6, verso 17 agora. Mas graças a Deus que, tendo sido servos do pecado, obedecestes de coração à forma de doutrina a que fostes entregues. Mais uma vez destaca-se a palavra obedecer no ensino de Paulo. Primeiro, o apóstolo rompe em ações de graças, porque o evangelho foi capaz de mudar a vida daqueles que antes eram escravos do pecado e agora vieram a obedecer de coração à doutrina cristã ensinada. O fato de obediência o ato de obediência dos outrora servos do pecado os conduziu à santificação interior, motivada pelos ensinos da sã doutrina. Agora, a lei age interiormente, isto é, na mente e no coração do crente,
Hebreus capítulo 10, verso 16. 4. Libertos e feitos servos da justiça. Vamos agora para o versículo 18. E libertados do pecado, fostes feitos servos da justiça. Note a diferença entre libertados do pecado e justificados do pecado. A expressão libertados do pecado denota uma ação implícita contra o poder do pecado. O pecado aqui dá a ideia de um tirano mau e destruidor. Entretanto, fomos libertados da sua tirania e crueldade. Parte 5. A fraqueza da carne. Vamos agora para o versículo 19. Falo como homem por causa da fraqueza da vossa carne. Neste versículo, Paulo parece fazer uma parada instantânea nos seus ensinos para dirigir-se diretamente aos seus leitores, preocupado, talvez, com que eles não compreendessem o seu ensino. Em outras palavras, Paulo fazia uma analogia humana, isto é, procurava convencer seus leitores de que falava de um modo humano, para que pudesse socorrer ou preencher a fraqueza do entendimento daqueles crentes para os quais se dirigia. Quando ele usa, vamos voltar, gente. Quando ele usa a expressão fraqueza da vossa carne, refere-se à suposição de que aqueles crentes ainda não amadurecidos na fé não pudessem entender certos ensinos mais profundos. A palavra carne, neste versículo, refere-se àquela incapacidade para compreender certas verdades espirituais por imaturidade. Não se refere especificamente à natureza pecaminosa entranhada em todos nós. Os nossos atos pessoais refletem o nosso amadurecimento espiritual. Entendemos, então, que a santificação é progressiva, no sentido de que, à medida que o crente vai crescendo na fé, vai também amadurecendo em seus atos pessoais. Parte 6. Da justiça para a santificação. Agora o versículo 9, tá? Da carta aos Romanos, capítulo 6, verso 9. Eu estou sempre repetindo isso porque a repetição é didática, a gente vai sempre estar falando isso aqui para você entender que muitas das vezes é necessário até que eu repita por poluição sonora do áudio ou até mesmo por algo que Deus me testifica aqui no meu coração para eu chamar a sua atenção para a leitura. Outra vez, Paulo faz uma antítese, quando diz: e da maldade para a maldade, e da justiça para a santificação. Antes, como pecadores, os membros do nosso corpo eram oferecidos para servirem à imundície. A palavra imundícia, no original grego, a cartásia, é a mesma para a impureza e se refere a pecados sexuais cometidos com o corpo e a perversões dos membros do corpo. Porém, servir significa aqui fazer o papel de escravo. Antes, portanto, os membros do nosso corpo serviam ao pecado, à maldade para a maldade. Agora, uma vez libertos, oferecemos os membros do nosso corpo à justiça para a santificação. Antes, os membros do nosso corpo eram escravos da imundícia e serviam às paixões infames. Agora, eles são oferecidos para praticarem o que é justo, pois para isso foram santificados. A palavra justiça aqui diz respeito à prática do que é correto e justo. Nossos membros físicos, como crentes, são utilizados de modo correto e santo. A santificação para agradar a Deus e ser... Vamos voltar aqui. A santificação aparece como um processo em que o crente é conduzido para agradar a Deus e ser feliz. A justiça é o princípio dominante da vida cristã e a santificação é a prática desse princípio espiritual. Glória a Deus. Nós vamos dar outra pausa até aqui. Eu sempre falo que
Essas pausas são importantes para que você não perca cada tema de cada parte que a gente está lendo aqui, cada referência bíblica, e sempre é importante você também estar anotando, viu? Então, nós chegamos aqui ao final de mais um audiobook. Quero agradecer você que ficou comigo até agora. Lembrar para você não se esquecer de curtir o vídeo, compartilhar, colocar um comentário e se inscrever aí para estar nos ajudando aí na divulgação, no crescimento do nosso vídeo. Quando você se inscrever, ativa aí a notificação na opção todas para você não perder nossos próximos vídeos e assim não perder a continuação da leitura desse livro maravilhoso, dessa viagem da Carta aos Romanos. Fiquem todos com Deus e até nosso próximo vídeo, em nome de Jesus. Amém.